Alô, alô, gente boa de Deus, aqui comigo agora, ao vivo, e os milhares que vão assistir em outros horários, em outros fusos, até mesmo em outros dias, em outras sequências. Se sinta completamente vivo, ao vivo e absolutamente objeto da ação real, verdadeira de Deus acontecendo no seu coração. Esteja você aqui comigo agora, ou esteja você em qualquer outra hora, saiba que o que está acontecendo aí dentro de você é real, é verdade, está acontecendo mesmo. É promessa de Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito dele, não nos deixaria. Ele disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, que virá da parte do Pai, e que é o Espírito que comunicará a vocês tudo que é meu, que serei eu vivendo em vocês, estará presente. E eu sou uma pessoa que vive disso, que crê nisso, que ama essa certeza, que nutre isso no coração todos os dias há muitos anos. E vou passar por esse planeta cheio dessa convicção todos os dias da minha vida. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando eu estou aqui com o Novo Testamento aberto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 10, ensinando a você a oração do Pai Nosso, assim chamada, ajudando você a compreender o conteúdo do que deve fazer parte da nossa mente, do que deve ser orado e, portanto, vivido, encarnado, experimentado, provado, engolido, processado, transformando a vontade de Deus, a palavra de Deus, em organismo físico, em manifestação neurológica, em sinapse, em compreensão, em formatação da mente, das reações, em transformação dos instintos, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, das afeições e, portanto, transformando juntamente com isso o caráter. E com o caráter transformado, naturalmente, um comportamento frutuosamente alterado que vai crescentemente e processualmente se modificando. Isso acontece à medida
em que o Evangelho de Jesus, eu não estou dizendo a mensagem da Bíblia, não. Como eu estou falando há décadas, não é de um dia, ou algumas semanas, ou de alguns meses para cá, ou de alguns aninhos para cá, há décadas, toda a minha vida. O que eu venho dizendo é a mesma coisa. E, de fato, por causa de uma organização humana, especialmente nos dias de Constantino, o que reuniram no quarto século como o Novo Testamento, indo de Mateus ao Apocalipse, por exemplo, existem também outros livros que no passado, em outros grupos cristãos, fazem parte, mas vamos deixar para lá, aqui para nós, de Mateus ao Apocalipse, que foi uma organização constantiniana, foi no quarto século, e eles decidiram colocar isso junto com o corpo da Bíblia judaica. Então o que você tem hoje, agora, é uma construção de 1700 anos. E aí todo mundo pega e fica adorando o livro, e ainda diz, eu adoro a Bíblia de capa a capa, ela é a palavra de Deus. Olha, você nunca nem entendeu como eu tenho cansado, eu estou exausto de repetir, que é uma circunstancialidade, que o Novo Testamento esteja no corpo dessa biblioteca. Bíblia significa biblioteca, biblos. São os livros, essa biblioteca ambulante. Mas o Novo Testamento poderia existir completamente sem o Velho Testamento. Para quem tem maturidade é útil. Sabendo de Jesus, como eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, uma vez que você saiba de Jesus e Jesus tenha formatado seu ser, tenha efetuado esse milagre, que é um milagre de transformação na sua vida, você lê o Velho Testamento como informação boa, edificante, necessária e fica e retém apenas o que passa pelo filtro de Jesus, porque Jesus é a palavra, é o Verbo encarnado. As outras coisas foram circunstanciais. Deus falando de muitas formas e de muitas maneiras aos antigos, pelos profetas, pelos que se manifestaram. Algumas coisas eram para a hora, outras foram para a geração, outras foram até para uma determinada era, mas nem todas eram para sempre. Para sempre é só Jesus. Eternamente é só Jesus. Então, quando Jesus nos ensina a orarmos essa oração, que ele começa dizendo, olha, quando orardes, não useis de vãs repetições, não façam disso uma mantra, uma reza, uma mecanicidade. Isso tem que ser algo interiorizado, tem que tomar conta de tudo, da carne, do sangue, da mente, da alma, das sinapses, do ser psíquico, do espírito, e alterar todas as dimensões da vida, às vezes até de maneira meio súbita, outras vezes, na maioria delas, de maneira processual e crescente, quando diariamente a gente se submete a esses novos acréscimos, como quem come todo dia para crescer, para se desenvolver. A mesma coisa é na absorção da vontade de Deus, da compreensão dela. E ele diz, quando orardes, e é o que eu estou ensinando aqui, com vagar para ver se você presta atenção, de que isso aqui não é um decoreba, isso aqui é para se transformar em pavimento para a vida, em chão para a gente pisar. É a preparação do Evangelho da Paz para a gente viver, experimentar, como eu digo aí no portal caifab.net, num texto que eu tenho repetido esses últimos dias regularmente, não é para conhecer o cardápio,
É para comer a comida oferecida. Se você escrever a palavra cardápio aí no portal caifado.net na lupinha, você vai achar esse texto. Agora, tem muita gente que vem só para conhecer o cardápio, mas não quer comer a comida. E como eu falei na sexta-feira passada, a vontade de Deus só é conhecida se ela é praticada. Ela, para fazer parte de um pacote de racionalismo, tudo isso é bobagem. É filosofia inócua que não vai produzir o resultado. É mangueira sem fruto, é árvore sem fruto, é oceano sem vida, é rio morto sem peixe, sem oxigênio. É a mesma coisa, é isso. É o livro, seja ele a Bíblia toda ou seja só o Novo Testamento, mas sem a leitura que se transforma em absorção, que se transforma em impressão poderosa, que se transforma em compulsão praticante. Aonde eu vou e vejo o que Jesus ensinou e boto em prática. Só depois que eu começo a botar em prática é que eu vou vendo o chão crescer na minha frente. Com a sua concretude, com a sua realidade, com a sua inegabilidade. Mas a maioria, e eu estou respondendo a questões humanas há 50 anos sobre isto, as pessoas me perguntam, eu queria saber a vontade de Deus. Eu digo, então, cara, vai procurar outra pessoa. Porque eu não estou aqui para te ensinar qual é a vontade de Deus, eu estou aqui para te ensinar a praticar a vontade de Deus. Porque a única maneira de você saber é praticando. A gente não fica sabendo antes para praticar depois. A gente pratica primeiro. A gente tem uma noção, nem acredita naquilo. Perdoem até 70 vezes 7. Aí você ouve isso aí e diz que é absurdo. Demais, exagerado. Quem consegue? Como se você fosse um filho de leão, de urso, de serpente, de cascavel. Em momento algum você considera que você é humano. E que é humano não para se desfigurar, para se animalizar de maneira predatória. Não, você é humano para se divinizar. É humano para se superar. É humano não para superar a humanidade, mas para desenvolver a sua própria humanidade. Porque a salvação proposta por Jesus no Novo Testamento é desenvolvimento da salvação. É desenvolvimento da consciência, do entendimento, transformando a consciência e o entendimento em prática para a vida. Essa é a revolução, essa é a transformação. É isso que regênesis a gente, que regenera a gente. É essa prática que põe a gente no chão do novo nascimento e que nos permite ver o reino de Deus, enxergar a dimensão que de outra sorte está diante de nós, mas a gente só enxerga quando põe o pé pela fé e começa a praticar. Antes disso, você tem só teorias a proclamar, mas não tem a realidade da vontade de Deus a praticar. Você, antes disso, por exemplo, se você é um cristão de declarações de crenças de natureza histórica, como um presbiteriano, um batista, um metodista, um luterano, alguma coisa assim, se perguntarem a você sobre milagre, você pode até dizer, não, eu creio em milagre. Aí alguém pergunta por quê? Você diz, eu vi Jesus fazer, eu li na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus fazendo. Eu vi Jesus também, eu creio que ele ressuscitou dos mortos. Mas ele para ali. E qualquer outra coisa, se você quiser contemporaneizar essa manifestação de Deus para o dia de hoje,
como um Deus que está para além de toda compreensão, que os cosmos dos cosmos não o podem conter, mas que ele todavia habita com quebrantado e contrito de coração, na mesma afirmação que diz que todas as dimensões não o podem conter, que ele transcende a tudo, que tudo é nele, mas ele não habita em nada que seja criatura ou criação como habitação exclusiva. Ao contrário, todas as coisas são nele. Ele permeia e pervade todas as coisas, mas ele não é as coisas que permeia e que pervade. Esse que é Deus e que é Pai, que eu estou te ensinando aqui já há 1 mês e pouco, repetindo a mesma coisa, ouve e intervém. É por isso que Jesus mandou pedir. E mandou pedir coisas também objetivas, como a gente vai ver nos próximos dias. Mandou pedir pão, mandou pedir comida, mandou pedir força para enfrentar a tentação, mandou pedir coragem para vencer, mandou que a gente tivesse poder para perdoar, o que é uma coisa completamente milagrosa, maravilhosa, e que tem a ver com uma reenergização da nossa capacidade de escolher e de decidir e de transformar a nossa decisão num projeto real de prática da vontade de Deus da vida. Tudo isso é milagroso. Tem gente, por exemplo, falando de arrependimento. Você precisa se arrepender. Arrependimento é um milagre. Você crê em arrependimento? Fique sabendo, se alguém se arrependeu, foi um milagre. Porque, como dizia C.S. Lewis, arrependimento é uma coisa boa. Justamente sendo uma coisa boa, todavia, só quem precisa dele é gente ruim ou gente que fez coisas más. Agora, o arrependimento é uma coisa boa. Como é que eu vou esperar que uma coisa boa frutifique no coração de uma pessoa que só faz coisas más? Ou como é que eu vou crer que no meio da prática de coisas ruins o arrependimento simplesmente vai me esbofetear e aparecer? Não, quando um arrependimento me visita no meio da maldade que eu estou praticando, e há esse levante súbito na minha consciência, isso é puro milagre, isso é graça, isso é equivalente à ressurreição dos mortos, isso é equivalente a nascer um braço onde não havia braço, isso é equivalente a aparecer olhos onde não havia olhos, é como construir visão onde não havia visão. Isso é milagroso. E a oração que Jesus nos ensina não é apenas para a gente ficar fazendo especulações cósmico-universais, transcendentais, filosofais. Não, isso é chamado para cá, para o chão, onde tem pão, tem vida, tem relacionamento, tem dor, tem angústia, tem expectativa de soluções. Isso tudo está presente nessa invocação e na evocação da vontade de Deus. Como eu já disse e repito, eu invoco o conhecimento da vontade de Deus na minha ignorância. Mas uma vez que eu tenha algum conhecimento do Evangelho, ou algum tipo de consciência viva, de consciência alertada, de consciência soprada, de consciência provocada, de consciência descascada, maravilhosamente descarnada e sensibilizada para a menor brisa de Deus, dessa hora em diante o processo está plantado em mim e eu não
tenho que especular. E é sobre isso que agora e nesta semana eu vou falar com você. Por isso é que eu quero que todo mundo faça o que eu estou dizendo na sequência. Tinha gente que tinha caído aqui de paraquedas e eu mandei para Mateus capítulo 1, verso 1, e eu estou recebendo todo dia de algumas dezenas de pessoas a gratidão de dizer, meu Deus, eu não podia ter caído simplesmente em cima porque é maravilhoso o Evangelho, tem começo, meio, fim, até a genealogia de Jesus. Outro dia, uma pessoa me disse, revolucionou a minha consciência de tudo, tirou um véu da minha cara. O início da exposição por aquele amontoado de nomes, que na minha boca não são só nomes, são histórias, e histórias da graça de Deus, de modo que você tem que perseverar na continuidade, na sequência, para que isso tudo se transforme num corpo de entendimento, de compreensão, numa arquitetura em movimento na sua existência, numa construção que tenha fundamento, solidez e que cresça, onde todo dia a gente acrescente novas pedras vivas ao processo da edificação da sua existência. Isso acontece mais do que nunca quando a nossa fé se estriba na vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é praticada por nós pela fé. Aí vem aquela pergunta que eu deixei na sexta-feira, como última questão do dia. Certamente você deve estar perguntando, Caio, e como eu fico sabendo a vontade de Deus, que é a obsessão de quase todo mundo, que não quer fazer, pergunta como saber. Aí eu digo, para que você quer saber? Porque na realidade, quem me pergunta como eu posso saber a vontade de Deus, na maioria das vezes, todo mundo já sabe. Deixa eu te dizer, os índios mais primitivos da minha região amazônica, da minha terra, onde eu tive a graça de ser concebido, nascido, respirar aquele ar, beber aquelas águas, mergulhar naqueles igarapés e ficar impregnado dos cheiros dos trilhões de entes da floresta que me habitam até o dia de hoje e que fazem parte da composição de quem eu sou e do meu modo de ver, de enxergar, de olhar, de interpretar. Eu não fiquei divorciado de nada do que me compõe, está tudo presente em mim. Mas eu dizia, os seres mais primevos do ambiente, do lugar onde eu nasci, sabem a vontade de Deus. Geralmente os missionários vão para essas tribos para estragar a vontade de Deus na consciência dessas pessoas. Geralmente vão às tribos só para mudar e criar confusão semântica. Semântica. Querem mudar o nome de Deus, como se mudando o nome de Deus de um nome original, autóctone, para um nome hebraico transliterado ou grego transliterado, se fosse mudar alguma coisa. Ficam pensando que o nome de Jesus é uma constituição de letras, e não é. É a compreensão de um caráter, de um modo de ser. Esse é o nome de Jesus. O resto é magia negra do cristianismo, só isso. Ou do pentecostalismo, só isso. Ou de qualquer outro grupo que usa o nome de Jesus como magia, só isso. E eu não estou aqui como feiticeiro do nome de Jesus, eu estou aqui para te ensinar o caráter de Jesus. Mas voltando aos indígenas da minha terra, aos povos originários, a maioria deles sabe. Sabe quando é bom, quando é ruim, sabem o que fazer e o que não fazer. A maioria deles. E até quando alguns deles fazem o que na nossa cultura é completamente distante do que os nossos pruridos sociais ocidentais ensinam, até aí eles estão sendo harmônicos, embora a gente não compreenda,
com aquilo que praticaram a vida inteira e em razão do que eles não carregam pecado. Faz parte de uma certa harmonização deles com o processo natural que foi desenvolvido para a sobrevivência deles por eles. Agora, eles sabem no coração quando praticaram o mal contra a mulher, quando praticaram o mal contra um filho, quando praticaram o mal contra o vizinho, da maloca ao lado, quando praticaram o mal contra uma outra tribo. Eles sabem quando praticaram o mal contra a natureza, quando caçaram desnecessariamente sem poder comer. Eles sabem. Porque Deus colocou isso, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, do verso 16 em diante, Deus colocou isso na consciência de todos os seres humanos, na consciência, na própria observação da natureza, na intuição espiritual e psíquica que Ele deu a cada um de nós, mesmo aonde ninguém chegou para contar nenhuma história ou para perverter nenhuma história do Evangelho. O Salmo 19 diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E ele está falando da natureza contando essa história todo dia para todos os povos. Como a gente vê aqui em Malaquias, no capítulo 1, no final do capítulo 1, Deus falando aos que tinham a informação, aos que tinham voltado do cativeiro em Babilônia, cativeiro depois dos medos e dos persas, e retornado a Jerusalém, é nesse período que Malaquias profetiza no pós-exílico babilônico. E ele diz ali uma coisa chocante. Diz aos judeus, aos israelitas, no alto das suas presunções de ser um povo escolhido. Quando você diz que um povo é escolhido, ferrou tudo. Aí vira o pior povo do mundo. Eu não é meu tema aqui, mas uma hora dessa eu queria falar sobre isso. Não tem nada que estrague mais alguém do que dizer, você é um eleito escolhido de Deus. Aí o cara deita na cama e faz todo o bacanal, a orgia das vontades dele, porque ele é um escolhido de Deus. Na maioria das vezes ele se torna o pior dos seres humanos. Mas aqueles que não sabem nada, que vivem aí tateando, sem saber bem a vontade de Deus, porque eles não ganharam um livro que se diga, olha, esse livro aqui tem toda a vontade de Deus, não é nem contém. Para alguns é de capa a capa a vontade de Deus. Tem nada pior do que isso. Aí o cara bota aquilo embaixo do braço e sai por aí, numa presunção de dar nojo em anjos, em seres espirituais e até numa pessoinha miserável como eu, que olho para aquilo e digo, Deus me livre disso aí, desse nojo e dessa arrogância, desse sebo, dessa gosma horrorosa. Mas Malaquias diz no final do capítulo 1, leia aí, se quem me dera, oxalá houvesse quem fechasse as portas desse templo de vocês. Eu não aguento mais os cultos de vocês, parem de me cultuar. O culto de vocês é insuportável. Vocês pensam que eu vou? Eu não vou. Eu não estou presente. Exceto pelo fato de que eu não estou ausente de nada. Mas eu não estou presente só porque eu não estou ausente. A minha presença prazerosa não se manifesta em nada com vocês. Por isso, quem me dera houvesse quem fechasse as portas desse templo, quem acabasse com essas ofertas, quem acabasse com tudo que vocês trazem, quem tivesse a coragem de apagar essas
lâmpadas, essas luzes, esses fogos de sacrifício a mim, quem me dera, porque fiquem sabendo, seus religiosos torpes, que em toda a terra o meu nome é adorado. E que em todas as nações da terra o meu nome é cultuado. Ele está falando isso 400 anos, 450 anos antes de Jesus. Antes de evangelização, ide por todo mundo, ou qualquer outra coisa. Aliás, esse ide por todo mundo só trouxe miséria para o mundo, como a gente viu aqui na América Latina. Mas é outra história. Antes disso tudo, os judeus eram seres que fechavam, como eles eram os escolhidos, aquilo era para eles não compartilhavam com ninguém. Eles queriam que o mundo se ferrasse, eles eram o povo escolhido. Na maioria absoluta das vezes era assim. E chega Deus e diz para eles, olha, o meu nome é mais amado em lugares onde eles não me chamam de Yahvé, ou de Javé, ou de El, ou de Elohim, ou de Adonai, onde não sabem essa construção, esse apelido israelita que vocês me deram. Meu nome é muito mais adorado. Eu encontro muito mais sinceridade nos pagãos e nos altares de todos os povos da terra, onde incenso é oferecido ao meu nome e eu recebo, diferentemente do que acontece com vocês, como ele disse em Isaías, no capítulo 65, no verso 5. Povo que diz, eu sou mais santo do que tu para mim não passas de fumaça ardendo no meu nariz e queimando os meus olhos e me dando uma vontade cósmica de espirrar vocês para sempre. Mas isso que está escrito, está dito, é óbvio, vocês não querem nem saber, nem entender. Ou o que Paulo diz em Romanos 2, o que o próprio Paulo repete, quando afirma que vai chegar o dia em que os segredos dos corações humanos serão abertos. E não são os segredos dos cristãos, é de todos os seres humanos, e nós vamos levar um susto de ver como Deus foi amado, crido, obedecido e praticado, onde ninguém o chamava pelo apelido religioso que deram a ele na Bíblia, ou pelos diversos apelidos. O Apocalipse, por exemplo, que afirma com uma insistência recorrente, chocante, de que todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações, de todas as línguas serão incluídos e absorvidos nessa tão grande salvação de Deus. E que todas as culturas da terra serão absorvidas e transformadas numa grande liturgia de culto cósmico a Deus, não só com o que é praticado na Terra, mas com todas as produções civilizatórias de todos os universos e multiversos. O Apocalipse abre um cenário não só de humanos cultuando, mas da criação inteira da terra, dos céus e das múltiplas dimensões, em louvor a Deus, criaturas impensáveis, que não carregam nenhum traço de hominídeos e que são seres de uma inteligência absolutamente sublime em adoração a Deus. E conclui dizendo que a chamada Nova Jerusalém, que é uma arquetipia da sociedade ressurreta, glorificada em Cristo Jesus, com portas abertas para todos os lados,
para que gente do norte, do sul, do leste, do oeste entre sem acepção de pessoas, porque Deus não faz. E diz que ali no centro está a árvore da vida, que dá fruto todos os meses do ano. E que até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. O Apocalipse não deixa ninguém sem cura. Todos serão curados. Só quem quiser virar diabo e pular de cabeça na ponta da espada na extinção do lago de fogo, que é pura graça de Deus. Agora, qualquer outro ser humano. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com cristianismo, isso não tem nada a ver com nada, tem a ver só com Deus, com a liberdade de Deus, com o amor de Deus, com a inexplicabilidade do abraço de Deus, porque Deus não é pior do que eu. Eu sou capaz de adotar filhos que eu não gerei. Eu sou capaz de amar filhos que eu não criei desde pequenininhos. Eu sou capaz de incluir pessoas que eu não vi crescer. Agora imagina esse, para quem todos nascem nele. Seja aqui ou quem está nascendo na Índia agora, ou no Alto do Tibete agora, ou em qualquer outro lugar da Terra agora, ou nas ilhas mais remotas e mais longínquas, nascendo agora. Fora da geopolítica do cristianismo, você acha que a salvação de Deus habita a geopolítica do cristianismo? Você ficou idiota a esse ponto? Você não sabe que Deus é livre, que o Espírito Santo, como Jesus disse, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, e ele vai para onde ele quer, e ele entra na casa que ele quer, ele se revela a quem quer. Outro nome, ou sem nome nenhum, ele só fala a vontade dele no coração. E aí é o apóstolo João quem diz na primeira epístola dele, que todo aquele que ama é nascido de Deus, é de Deus, conhece a Deus, faz a vontade de Deus, porque aquele que ama faz a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a simples e pura e mera prática do amor ágape, do amor fraterno, filéu, do amor storge, que é aquele amor de pai por filho, de filho por pai, de mãe por filho, de filho por mãe, de parentelas minimamente saudáveis, que não precisam ter nenhuma revelação especial. Já é uma graça de Deus tornada intrínseca na manifestação saudável da natureza de quem não abandonou a natureza das coisas conforme a criação. Isso tudo está presente. De modo que a pergunta, me ensina a vontade de Deus, é quase cínica. Porque todo mundo sabe o que Deus espera dos seres humanos. E você tem que fazer uma ginástica extraordinária para inventar alternativas de vida para fora do que intrinsecamente você sabe que seja a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus é fidelidade. Se você tem relacionamento, Ele não quer que você traia seu amigo, sua amiga, sua mulher, seus filhos, seu esposo. Não quer. Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você seja leal. Todo mundo sabe que Deus quer que a gente seja justo. Que Deus não deseja. É só na religião é que você vê a corrupção disso. Eu consegui esse copão aqui cheio porque eu sou filho de Deus, Ele me deu. Para os outros Ele dá uma merreca quando dá, mas para mim Ele dá um... Isso aí é perversão da corrupção religiosa na tua alma, que já está perdida.
perdida em se sentir um escolhido, já está todo danado. Agora, quem não sofre dessa malignidade sabe que a vontade de Deus é que o que eu tenho, o outro também tenha. Todo mundo sabe que a vontade de Deus é que eu pratique o melhor e não o pior. Todo mundo sabe a partir de si mesmo, como Jesus simplificou, qual era a vontade de Deus. Jesus resumiu isso acabando com a palhaçada dos códigos e das legislações enormes, de fimose, de circuncisão, de se você ficar menstruada, lava bem a pepeca e fica uma semana sem tocar em ninguém, porque senão você vai transgredir a vontade de Deus. Isso aí é só a vontade de Moisés, isso aí era a absorção de Moisés do épico de Gilgamesh, do Código de Hammurabi, das legislações egípcias, que muitas delas eram absolutamente parecidas com os 10 mandamentos, que não foi Moisés que inventou, que boa parte da humanidade já praticava algumas daquelas coisas como naturalmente necessárias para manter qualquer sociedade em pé. Aí vem Jesus e diz: você quer saber a vontade de Deus? O que quereis que os homens vos façam? Fazei isso vós antes a eles. O que quereis que os homens vos façam? Fazei vós isso primeiramente a eles. Então, eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei como eu devo tratar meu próximo. Porque eu sei a partir de mim como eu quero ser tratado. E eu quero ser tratado com respeito. Eu quero ser tratado com dignidade. Você não quer, não? Eu quero ser tratado com honra. Eu quero honrar para poder ser tratado com a devolução da honra. Eu quero ser tratado sem mentira. O que implica em que eu não quero mentir para os outros, porque eu não quero receber mentira como devolução. Eu sei que a vontade de Deus é que eu não seja cínico. É óbvio que a vontade de Deus é que eu seja sincero, limpo, verdadeiro. Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum. Você sabe. Todo mundo sabe. A pessoa precisa fazer uma ginástica enorme em geral. Quem eu vejo cair na extravagância de já não ter nem limite, referência nenhuma para nada na vida. Gente que vai se destruindo, começa pelo corpo até. Como de vez em quando eu vejo aí na internet, me dá uma dor no coração. Eu respeito o direito de qualquer um fazer o que queira, desde que não faça e não venha intervir na existência de ninguém, nem obrigar e nem tentar fazer proselitismo daquela perversidade. Mas eu estava vendo anteontem com a minha mulher uma pessoa cheia de caroços impostos, com coisas penduradas para todo lado, uma língua pintada de preto, cortada no meio, que ela balançava assim, um nariz deformado, olhos de... um negócio horroroso, um reptiliano andando entre nós. O cara sabe, na consciência dele, que aquilo não tem nada a ver com a vontade de Deus. Agora, se a gente for ver quem é a pessoa, às vezes é um cara que foi tão oprimido por legislações divinas na igreja, no cristianismo, no islamismo, no ambiente dele, pela parentela, por isso e aquilo, que o cara ficou com ódio de tudo, chutou o balde, disse: quer saber, eu vou virar serpente, cobra, réptil, vou virar isso, vou me identificar com tudo que eles abominam, é o que eu serei. Mas já faz muitos anos que eu habito uma câmara de lapso, de compressão de tempo, ouvindo as experiências de milhares e milhões de pessoas, e eu sei. Sei, sobretudo, quando a hora da morte vai se aproximando, como as pessoas aparentemente mais duras, mais distantes, mais secas, de repente
tem aquela crise de regênesis. E aí te procuram e dizem, eu estraguei minha vida inteira. Mas existe ainda alguma esperança para mim? Existe alguma passagem? Existe ainda alguma saída? Existe ainda alguma vida? E aí é que eu entro nessa hora de dizer sim, você estragou a sua existência aqui, nesse planeta. Mas pela misericórdia de Deus, você não é esse corpo que você estragou. Você é esse espírito que está arrependido, angustiado e querendo transcender. E você vai transcender. Eu vou te ensinar em Cristo Jesus a transcender a miséria na qual você viveu. É uma pena que você tenha deixado isso para os estertores da sua vida. Mas todo mundo sabe. Sabe. A partir do que gosta, do que não gosta, do que faz bem, do que não faz bem. E para praticar o mal, o sujeito tem que cauterizar a consciência. Tem que se tornar um cínico, indiferente, tem que se vestir de sarcasmo, tem que se tornar uma pessoa impermeável, tem que ser cauterizada de cima a baixo e dessensibilizada por inteiro. Do contrário, vai ser molestado pela certeza da vontade de Deus. Pode ser ateu, agnóstico, pode ser o que queira, sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é humano, o que não é humano, o que é desumano, o que é inumano. Sabem. Porque a vontade de Deus não é nada para além do que seja humano. Como Jesus ensinou, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós isto a eles. Ou seja, tudo aquilo que constrói a vida humana é a vontade de Deus. E vocês sabem disso na carne, na pele, na absorção psíquica, na dor psíquica, na alegria psíquica, no conforto psíquico espiritual, no conforto físico orgânico. Vocês sabem qual é a vontade de Deus? Vocês sabem se a vontade de Deus é fome ou se a vontade de Deus é pão e alimento? Vocês sabem o que é a vontade de Deus para a vida de vocês e, portanto, não tem desculpa. Se é algo que vocês querem para vocês, é algo que vocês devem querer para todos, senão o Pai não é nosso. E se o Pai não for nosso, não é teu, entendeu? O Pai só é nosso se for meu. Agora, se eu quiser que o Pai seja só meu e de ninguém mais, ele não é meu, é só dos demais. E não meu. Isso é uma ordem universal em relação à qual ninguém entra em disputa porque já perdeu. Então, a vontade de Deus é óbvia. Óbvia. E aí se tornou infinitamente mais óbvia do que o que a consciência nos narra, como Paulo, que creu profundamente no poder da vontade de Deus, revelada na consciência humana, quando ele pega o Salmo 19, lá em Romanos 10, e o aplica a algo que tem o poder de emancipar os seres humanos em qualquer nação da terra onde ele nunca chegaria, nem chegou para pregar, e ninguém chegaria ou chegou para pregar, mas ele cria que ninguém ficaria de fora, porque conquanto o Salmo 19 esteja falando de como a natureza fala da vontade de Deus por toda a terra e ninguém foge a esse escopo, Paulo associou isso a uma perspectiva soteriológica. Associou isso à salvação, dizendo, e não ouviram? É claro que ouviram, pois, cita o Salmo 19, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então todo mundo. Aí você diz, Caio, por que então que você quer pregar o evangelho em todas as línguas da terra? Porque Jesus mandou. Jesus mandou, como dizia o meu mestre, reverendo Antônio Elias, foi também mestre do meu pai, e um grande amigo do meu pai, um grande preceptor e amigo da minha vida, da minha alma.
Foi uma das pessoas que mais me promoveu nesse mundo, foi o reverendo Antônio Elias. Eu não me lembro do dia que nós dois, aos prantos, na casa dele, eu novinho, recém-convertido, começando a pregar, eu tinha ido levado de Manaus a Niterói por ele, meses depois da minha conversão, para pregar no púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia, na ESA, na reunião do doutor Acioli e do Paulo Brito, lá na ABI, na Maranata, em outras igrejas, onde ele fez uma agenda para mim. E eu me lembro de nós dois em pé na salinha da casa dele, na rua Major Frois. E ele olhou para mim e falou: meu filho, Deus separou coisas inusitadamente lindas para você viver e você fazer. Eu vejo o futuro da graça de Deus na tua vida. E pregue o Evangelho, esse Evangelho. Porque é a única maneira que a gente tem de garantir às pessoas a segurança da posse dessa consciência da vontade de Deus e da graça de Deus na vida. Todo mundo possui, mas quando a gente traz e abre o Evangelho, as pessoas botam o pé num chão sólido, numa rocha firme. Aí ele começou a chorar e eu também. E falou: e eu sei que você vai fazer isso com todo amor e jamais sem fanatismo. Porque eu vejo que você está cheio do amor de Cristo Jesus. Mas também vejo que você não tem nenhum fanatismo. Prossiga assim. E eu assumi para mim, já na minha tese de ordenação ao ministério da Igreja Presbiteriana, muitas décadas atrás, escrevi uma tese justamente sobre isso, sobre a revelação da vontade de Deus fora de todas as instituições religiosas, fora de Israel, fora do cristianismo, fora da igreja congregacional, da congregação, fora a liberdade de Deus de se revelar a quem quer, onde quer, para quem quer. Deus falando à consciência, Deus falando através das coisas criadas, Deus falando através de todas as dinâmicas psíquicas da gente, em sonhos, em revelações, em pesadelos, através da comoção que bate na gente pela palavra de um filho, de uma criança, por uma cena de horror ou de beleza que a gente assiste e que nos engravida de uma certeza enorme do que seja bom para ser feito e do que seja errado para ser deixado de lado ou até rejeitado para sempre. Todo mundo sabe. Essa foi a minha tese. E a consumação disso, para quem não quer ter dúvida nenhuma, e tem a oportunidade de chegar ao Evangelho e aprender com Jesus, como Jesus disse: aprendei de mim. Não é de Moisés, nem de Davi, nem de Josué, aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Aí lá na minha ordenação, no terceiro dia de exame, todo mundo naquele frisson: o que é isso? Que tese é essa? Meu Deus, isso é liberalismo, é universalismo. Eu dizia: não, eu não sou universalista. Não, todo mundo tem o direito de escolher não ser de Deus. O universalismo não dá essa graça às pessoas. Qualquer um tem o direito de escolher virar diabo, ir para o inferno. O universalismo não dá essa graça às pessoas, é uma escolha, livre-arbítrio. A graça é extinguir depois que todos os elementos da confusão são retirados da mente de um ente assim, e ele fica limpo, limpo, limpo para enxergar toda a verdade, e mesmo enxergando toda a verdade de tudo,
em toda a construção, no conjunto multidimensional de revelação para ele, ainda assim ele diz, eu sou um diabo, meu lado é esse. Aí a misericórdia de Deus o coloca naquele lugar que eu falei outro dia aqui para nós, que é o lago de fogo, que não é um lugar para ficar fritando, é extinção. Extinção. Como fogo extingue tudo, extinção. Desaparecimento, é o Nilo. Mas aí me perguntaram lá, há 50 anos atrás praticamente, e qual é a sua motivação para pregar? Eu disse, vocês me veem pregando aqui na televisão, toda semana, lá na Globo de Manaus, meia hora todo domingo, todo dia no rádio, escrevendo artigos nos jornais, pregando nas praças, pregando para os hippies, pregando para a elite, pregando nos clubes, pregando nos cursilhos católicos, pregando nas igrejas, pregando nas esquinas, pregando nos presídios, pregando aonde quer que a porta esteja aberta, eu vou, e aonde não está, eu bato. E se alguém abrir, eu entro, ceio com ele e ele comigo e compartilho o evangelho. E aí a pergunta foi, qual é a sua motivação? Eu falei, a única. Eu não sou movido pelo inferno, nem sou um vendedor imobiliário do céu. Eu sou movido pelo amor com o qual Jesus disse a Pedro que nós deveríamos cuidar das cordeirinhos, das ovelhinhas dele. Cuida das minhas ovelhas. Seja filéu, seja fraterno, seja irmãos dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhinhas, cuida deles. É por isso que eu vou, tenho ido e irei todos os dias da minha vida a toda a terra e farei chegar até onde esteja o alcance das minhas possibilidades essa palavra a todo mundo, com a graça de Deus. E num tempo tão especial quanto esse, em que eu posso fazer com o que eu estou dizendo aqui para você, do meu jardim, se tornar uma coisa que vá para o universo inteiro. Como irá em nome de Jesus? Por que eu quero fazer isso? Por amor. Porque eu sei que em qualquer lugar da terra, quando uma pessoa que já tem a consciência latente disso, preste atenção, que já tem a consciência latente disso, ganha a explicitação patente dessa realidade, o nível de segurança espiritual e de alegria espiritual e de convicção espiritual que toma conta dessa pessoa é incomparável. É quase que um já trazer do céu para o coração humano. Quando a vontade revelada de Deus em Jesus no Evangelho é alguma coisa comida e absorvida e praticada por nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita. E como eu tenho enfaticamente dito, isso começa em mim. E a vontade de Deus, como eu disse sexta-feira, não é seja elocubrada a vontade de Deus. Seja estudada em palavras gregas ou hebraico a vontade de Deus. Em português mesmo, você pode saber toda a vontade de Deus. Mesmo sendo analfabeto, se você me ouvir, você está entendendo toda a vontade de Deus para a sua vida. Todo o conselho de Deus para a sua vida. Quando Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, foi se despedir da igreja que existia na cidade de Mileto, que é uma cidade cultural e filosoficamente importantíssima da antiguidade, antes de Cristo. Houve coisas fantásticas que aconteceram do ponto de vista filosófico, nos primeiros estudos de medicina, de neurologia, de coisas fantásticas. Foi a primeira vez em que a filosofia se entranhou com a natureza da ciência palpável
do destrinchamento do conceito de átomo, de logos, de razão de ser das coisas criadas, foi lá em Mileto, antes de Paulo, antes de Cristo. E quando Paulo foi lá se despedir da igreja de Mileto, que tinha sido e continuaria a ser durante algum tempo pastoreada pelo apóstolo João, irmão de Tiago, discípulo e apóstolo de Jesus, ele disse aos presbíteros da igreja de Mileto: depois que eu for e que as últimas referências do evangelho desaparecerem aqui do meio de vocês, virão muitos em nome de Jesus, falsos profetas, mentirosos, falsificadores do evangelho até vocês e corromperão a fé de vocês. Tirarão a alegria do crer, tirarão a esperança, trarão corrupção a vocês. Paulo diz isso, leia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, lá em Mileto. E eles choram juntos, ajoelhados na praia, e Paulo pede. E olha, por que eu estou dizendo isso? Porque não tinha nenhum texto do Novo Testamento. Nenhum. Não tinha carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi a primeira. Não tinha epístola de Paulo aos Romanos. Não tinha as cartas de Paulo aos Coríntios, nem aos Gálatas. Não tinha. Não estavam produzidas, não estavam circulantes, disponíveis. E nem tampouco ajuntadas num livro, nem copiadas por escribas para ir distribuindo de lugar em lugar. Na melhor das hipóteses, quando Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, ele disse: eu quero que vocês leiam essa carta, leiam. Aos de Laodiceia, aos de Hierápolis, e leiam a carta que eu mandei para os laodicenses, aos colossenses, leiam. Não era nem transcrevam e distribuam, não tinha nada disso. Só tinha o Velho Testamento dos judeus. Mas Paulo sabia que o Velho Testamento não convertia ninguém, a menos que ele fosse explicado tendo Jesus como chave hermenêutico-interpretativa. Do contrário, só confundia, enlouquecia e pedrava o coração das pessoas, porque o Velho Testamento é das tábuas de pedra. É em Jesus que as tábuas são o coração humano, inscritas em carne. Como Paulo veio a dizer em 2 Coríntios, no capítulo 3, leia pelo amor de Deus, onde ele diz, olha, antes era a tábua de pedra, agora, no novo ministério, no Evangelho em Cristo, é o da tábua de carne. O outro era o ministério do medo, da morte, do pânico, do véu. Esse é o ministério da vida, da liberdade, da paz, sem véu, com a cara para fora. Vendo a Deus sem medo, olhando para a luz de Cristo, sendo transformado por essa luz. Todos os dias eles não tinham Bíblia. Tinham na sinagoga, Paulo não usava. Onde ele chegava, ele não chegava carregando maçarocas e maçarocas de textos do Velho Testamento, estava tudo dentro dele. Assim como eu chego aqui para você com tudo dentro de mim, crendo que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus que você está ouvindo. Então, eles não tinham nem o estribamento de poder oferecer um livro, ler daqui para frente, nada disso. A gente vive uma outra era totalmente diferente de como tudo começou e de como tudo foi genuíno e autêntico. E foi extremamente genuíno e autêntico justamente e paradoxalmente no período em que o pessoal não tinha nenhum evangelho de Jesus, nenhum texto de apóstolo, não tinham nada. Tinham no máximo o testemunho falado e, sobretudo, a carta viva. Como Paulo diz, a carta viva, a carta encarnada, a carta vivida, a carta comportamentalizada, a carta existencializada, a carta amada, a carta que virou amor fraterno, perdão, acolhimento, inclusão, misericórdia, interesse. A prática disso é que era o evangelho que eles podiam ter acesso.
E o amor de uns pelos outros era o testemunho de que aquilo era verdadeiro, conforme Jesus disse em João, no capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Então, ninguém tem desculpa. Todo mundo sabe. Agora, você tem menos desculpa ainda. Porque você já nasceu num tempo em que pelo menos esses 4 evangelhos estão aqui e eles são suficientes. Eu garanto a você. Eu já li tudo que dos outros evangelhos chamados pseudoepígrafes ou apócrifos foram escritos. Li todos eles, todos, várias vezes. Desde que foram aparecendo e se disponibilizando, eu não só os tenho na internet salvos, mas eu tenho livros com todos eles publicados. E eu não sinto falta de nenhum deles acrescenta nada ao que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João nos oferecem. Chegam a ser pobres. Só ficam cultuando a eles que estão querendo saber se no Evangelho de Tomé o que se diz foi: então Jesus beijou a boca de Maria Madalena. E justamente nessa hora diz: então Jesus, está rasgado o texto e ninguém sabe complementar, e os acadêmicos disseram: beijou a boca. E para ser diferente dos outros beijos com os homens. Mas é tudo bobagem de acadêmico, que não tem o que fazer, não tem fé para praticar, não creem no Evangelho, não creem em milagre, não praticam nada disso, ficam vivendo na Torre de Marfim, gastando tempo com isso. Mateus, Marcos, Lucas e João bastam. A partir deles eu leio Paulo para trás e leio o que foi produzido antes no Velho Testamento. O que passar pelo filtro de Mateus, Marcos, Lucas e João, pelas palavras de Jesus, pelo ensino de Jesus, fica reatualizado e ressignificado. Agora, o que não passar cai em obsolescência, em caducidade. Só é uma informação antiga que eu conheço, porque eu conheço muita coisa. Conheço porque eu gosto de ser culto, de aprender, de saber. Mas para a prática da minha vida e para o ensino das pessoas, da minha boca não sai como proposta para ninguém. Só Jesus é a proposta. Mas nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui a gente tem uma dimensão da vontade de Deus explicitada para os humanos. Para os humanos. Presta bem atenção. Para nós humanos. Porque não é a vontade de Deus para os leões, nem para as focas, nem para os pinguins. Eles têm a vontade de Deus intrinsificada na natureza deles. Eles têm. Vocês vejam como os papais pinguins são maravilhosos. Melhor do que qualquer pai humano. Como o papai águia cumpre os seus deveres. Eu tinha aqui do lado ali da porta de um dos nossos quartos, durante uns 10 anos, um ninho de sabiás. Eles botavam os ovos deles lá e criavam os filhos. E eu ficava vendo aquela lindeza da mamãe sabiá que chocava. Quando chegava um determinado, ela precisava comer. Então, o papai sabiá vinha com aquele monte de comidinha no bico e jogava no biquinho dos filhos. Ali que eu comendo, depois da choca, depois que já tinham eclodido os ovos, eles precisavam se alimentar. Aí a mamãe saía para comer, para se alimentar, e o sabiá pai sentava em cima. E ficava horas ali. Depois a mãe voltava alimentada para chocar, e o pai saía para comer e para trazer comida. E eu vendo aqui, atendendo os humanos todos os dias, a mulher vindo reclamar porque o cara só dava pensão para os filhos se fosse na justiça. Os filhos que nasceram do ventre dela, no sexo com ele, que ele viu crescer e agora desconhece. A natureza
A natureza carrega a vontade de Deus intrínseca dentro dela. As serpentes praticam a vontade de Deus, conforme a sua natureza e espécie. Os calandros, os seres reptilianos de todas as naturezas praticam a vontade de Deus conforme a sua espécie. Os grandes corpos celestes marinhos, as criaturas de todas as naturezas praticam a vontade de Deus segundo a sua espécie. Agora, nós humanos temos a vontade de Deus explicitada, revelada, detalhada para ser praticada, soprada todo dia na nossa consciência. No mundo inteiro, apesar de todas as diferenças culturais e religiosas, mas nós temos a inequívoca revelação dessa vontade de Deus aqui, nos evangelhos. Aqui que eu sei como orar, por exemplo. E Jesus diz, não orem como os que não sabem orar, que pensam, tadinhos, que é pela muita repetição que eles serão ouvidos. E não está dizendo que eles não serão ouvidos. Jesus está dizendo, não é necessário. Vosso Pai Celeste sabe. Eu estou ensinando o melhor a vocês, o melhor a vocês. Eu estou transformando água em vinho para vocês. Eu estou pegando 5 pães e 2 peixinhos e transformando em comida para milhares para vocês. Eu estou dando vida e vida em abundância para vocês. Vida eu dou a todos. Agora, aqui, no privilégio da absorção da palavra que eu encarno e que sai da minha boca, está a segurança absoluta da vontade de Deus. É aqui que eu aprendo o significado de todas as coisas. Aprendo quem é o Pai e como Ele é nosso. O que são os céus, as dimensões. O que é santificar o nome de Deus na minha vida e na vida que eu vivo e no mundo que eu vivo. O que é o reino de Deus, como vocês viram de maneira superficial, mas suficiente, nas 4 ou 5 vezes em que eu falei a respeito aqui, sem falar na quantidade de milhares de outras vezes que eu falei na vida, com muito mais detalhamento. E agora, seja feita a tua vontade. Aí você diz, Caio, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Minha filha, meu filhinho, pelo amor de Jesus, você está ouvindo, todo dia eu estou pregando, você não conseguiu ouvir ainda? Nem saber que a vontade de Deus é o que está sendo ensinado? Eu estou te ensinando a vontade de Deus todos os dias. Isso aqui não é para você dizer, eu ouço o Caio falar, tenho aprendido um bocado de coisas com ele, eu não estou nem aí. Para quem diz que tem aprendido um bocado de coisas comigo, não me interessa, você tem praticado. Eu conheço gente que está me ouvindo desde criança. Alguns nasceram me ouvindo. Outros eu vi desde 15, 16, 17, 18 anos me ouvindo, embevecidos, meus discípulos, que me seguiram anos e anos e anos e que se gloriavam em dizer que eram meus discípulos, que eu era o mentor deles. Aí depois do meu divórcio em 98, eles começaram a continuar a praticar porque eles sabiam que não tinham alternativa ao que eu tinha ensinado. Alguns até tentaram buscar alternativa, mas quebraram a cara. Tiveram que voltar para este evangelho que eu ensino, mas não têm coragem de mencionar meu nome. Eles são capazes de pregar tudo o que eu prego aqui. Tentam botar outras palavras, fazer outros arranjos, fraseológicos, mas é o mesmo conteúdo, só para não dizerem eu aprendi com o Caio. Mas eu sei quem eles são, eu saco eles ao contrário, eu sei como eles são do avesso. E me dá muita compaixão. E pior ainda, é que eu vejo alguns até repetirem bonitinho o que eu digo, mas não praticam. Não são gente que perdoa, não são gente corajosa, não são gente ousada, não são pessoas intrépidas, são pessoas covardes, são daquele tipo que dizem a você na prática,
Se não precisar de nada, disponha, tá, meu irmão? Disponha. Não precisando de nada, eu estou aqui, tá? Em nome de Jesus. Como eu tive um ou dois amigos que passaram a vida inteira me dizendo, olha, você tem um cheque em branco comigo. E eu estou falando de cheque, no tempo do cheque. Tem gente aqui que nem lembra mais do cheque. No tempo do cheque, você tem um cheque em branco. Se o seu ministério tiver alguma necessidade, me liga, que eu vou socorrer. E eram líderes de igrejas grandes, ricas. Aí eu me lembro de uma vez que eu estava lá no Oriente Médio, nos anos 80, num perrengue danado. Tinha levado um golpe de um assistente meu que meteu a mão em milhões da missão, enganando, tomando dinheiro emprestado em meu nome. Tudo isso porque andava comigo, os gerentes confiavam tanto em mim que não queriam nem papel assinado. Não, quando o reverendo voltar, ele acerta. E eu não sabia de nada. Aí, num desespero daquele de ainda ir ficar fora quase um mês, sendo informado, eu falei, olha, liga para um amigo meu, fulano, que disse que eu tenho um cheque em branco. Pede a ele, pelo menos, para pagar essa duplicata aqui, que estava longe de ser o tamanho do desafio. Aí a pessoa que trabalhava comigo na gerência ligou, falou, aí ele disse, desculpa, mas assim, não é assim também. É uma palavra um tanto simbólica essa, você tem um cheque em branco comigo. Aí a pessoa foi e me ligou, eu falei, não, muito obrigado, eu entendi. Sabe quantas vezes eu toquei nesse assunto com ele? Nenhuma, nunca mais. E sabe quantas vezes ele me repetiu aquilo depois daquele episódio? Milhares de outras. E sabe como eu olhei? Eu olhei sem nenhuma expressão, inexpressividade absoluta. Porque o que as pessoas falam, 99% das vezes elas não praticam. Você ouve às vezes uma pregação bonita, agora vai para os bastidores, aonde o bicho pega. Eu vejo gente falando dos gays ou lésbicas ou LGBTQIA+, dizendo não, se eu tiver que fazer uma escolha entre um jovenzinho oprimido por essa condição e os pais que estão oprimindo esse filho, eu fico com o filho e não com os pais. Isso é para fora. No real, eu sou procurado pelos filhos que foram deixados pelas mesmas pessoas que dizem isso. Pelas mesmas, eu olho e me dá uma tristeza de matar. Digo, meu Deus, a estética toda bonitinha, mas a prática toda defasada. Então a vontade de Deus, vamos parar de hipocrisia, você sabe. Está aqui, é como Jesus a ensinou, é como Jesus a encarnou, é como Jesus a transformou em gesto humano, em modo, é como Jesus a fez se tornar uma educação na justiça, é como Jesus a ensinou a se transformar em humor, em trato, em sorriso, em gravidade. É como Jesus viveu. E é como ele mandou que eu vivesse. Porque ele não mandou que eu vivesse nada diferente do que ele viveu e demonstrou ser possível viver. Aí tem alguns que numa hipocrisia miserável ainda me escrevem, Caio. Mas eu não consigo, Caio, porque eu não sou Jesus. Fica sempre aquele papo de que Jesus só foi Jesus porque ele era Deus. Não, Jesus só foi Jesus porque ele era humano, absoluto humanamente humano, demasiadamente humano, enlouquecidamente humano, visceralmente humano. É porque ele era tão absolutamente humano que ele era divino. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais divino, mais humano. O resto é mentira sua. E eu te digo a partir da minha vida. Longe de qualquer perfeição, mas também longe de qualquer canalice.
Perdoar, a gente perdoa, e eu perdoo, e eu perdoo. Tenho vivido para perdoar, tenho prazer em perdoar ao invés de não perdoar. Tenho prazer em não me vingar, em deixar passar. Tenho prazer em não ter dormido jamais uma noite sobre nenhuma ira. Tenho prazer, como eu evoco o testemunho da minha mulher, dos meus filhos e dos meus netos, para ver se eles já me viram passar algumas horas irado com alguém. No máximo, eles me viram num instante. Como diz Paulo, irai-vos e não pequeis. Um instante. Que logo, logo eu não quero nem que seja instante, eu desinstantenizo isso e jogo fora. Porque em mim eu não quero que isso encontre nenhum resvalão no meu ser. Então, sinceramente, em nome de Jesus, a partir do que sem hipocrisia, com toda a minha relatividade eu consigo viver na minha vida, eu te digo, a vontade de Deus é praticável. Toda ela é praticável. Não só ensinável, mas vivível, encarnável, praticável. E ela está aqui. E amanhã eu vou continuar falando isso a você. Ainda sobre essa palavra de Deus que está aqui na minha frente. Fora que vem de maneira subjetiva na minha consciência, nos meus sonhos, nos meus pesadelos assustadores, nas minhas impressões relacionais. À medida em que você vai amadurecendo, você vai assistindo a vontade de Deus até nas tragédias. Por exemplo, vocês estão vendo a guerra de Israel contra o Hamas. Alguns estão vendo a guerra de Israel contra os palestinos. E alguns estão vendo a guerra de Israel contra os usurpadores. Depende do olhar e da perversidade de cada um. Eu estou vendo Israel sendo Israel, só isso. Porque foram raras as ocasiões e os episódios, aqui, no Velho Testamento, de Gênesis 12 para frente, que é quando a narrativa semítica começa. A Bíblia é um livro semítico, porque é de Gênesis 12, de Abraão para frente. Antes de Abraão, antes do capítulo 12 de Gênesis, que são poucas páginas, você tem uma história superficialíssima de fenômenos da humanidade arquetípica. Mas é do capítulo 12 de Gênesis em diante, quando se começa a falar do semita, nascido em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Abraão, é que a gente é introduzido à Bíblia. E a Bíblia é um livro, portanto, de histórias semíticas que convergiram para os hebreus, dos hebreus para os israelitas, para os filhos de Israel, de Jacó. E os israelitas são os que ocupam o Velho Testamento. E aí depois se dividiram, porque nem irmãos conseguiam ser uns dos outros, se separaram os irmãos. Nunca foram irmãos. 11 quiseram matar um deles, José. 10 quiseram matar José. Aí ficou só, de fato, depois no Reino Sul, Judá e Benjamim. Mas até a família de José, Manassés e tudo, se dividiu dos irmãos. Então ficaram 2 em Jerusalém e arredores, as tribos de Judá e Benjamim, e o resto, com capital na Samaria ou em alternâncias de capital, as outras 10 tribos. E se odiaram, e o remanescente daquelas tribos de Israel, as 10 que foram para cativeiro e voltaram miscigenada, são os samaritanos atuais, que continuam a ser odiados pelos judeus. O resto da história de Abraão para cá, incluindo a própria história de Abraão, é cheia de ambiguidades. E o que a gente está vendo de guerra entre israelenses e palestinos aconteceu na tenda de Abraão, quando ele resolveu comer Agar, a egípcia, a pedido da mulher dele.
Depois foi uma guerra de mulheres, briga de mulher, ciúme de mulher, expulsa a outra, o filho dela, o ódio. E é um negócio que tem uma raiz das mais mesquinhas. E, como disse Paulo, de acordo com a semente, assim será também o fruto. Assim como é a primícia da massa, assim é a massa inteira. E a primícia não foi legal. Nem nos patriarcas de Israel. O povo de Israel, meu Deus, é o povo da desobediência. Aí vocês ficam chamando do povo escolhido, escolhido para entrar no cacete e não aprender nunca, voltar sempre arrogante, supremacista e por cima. Depois daquele holocausto horroroso, indizível, infernoso, era de se esperar que Israel se tornasse a nação mais humana, mais sensível, mais misericordiosa, mais generosa, com toda a necessidade de se armar, de se defender, de se proteger, de não se desguarnecer. Tudo isso é compreensível. Agora, de massacrar, de pisar, de estrangular sem piedade e mentir deslavadamente, só está repetindo o que Israel sempre foi. Netanyahu é igual à maioria absoluta dos reis de Israel, por isso. Vá fazer Mateus capítulo 1, onde eu falo da genealogia dos reis de Israel, onde eu mostro para você que Israel não mudou nunca, sempre foi o povo da desobediência, o povo do cativeiro, o povo em luta contra Deus, o povo que matou todos os profetas e matou Jesus e matou os apóstolos, porque, meu Deus, e vocês acham que foi o quê que transformou? Não mudou nada, sem conversão continua tudo pior, só com 4.000 anos de arrogância a mais, só isso. E como Paulo diz em Romanos, a salvação vem primeiro para os judeus, porque ele, Paulo, era um judeu, Pedro era judeu, João era judeu, Jesus era judeu. A cruz se ergueu em Jerusalém, a ressurreição foi em Jerusalém, então, por uma questão geopolítica, chegou primeiro para os judeus. Depois para os gregos, que era a língua prevalente. Paulo não está falando de uma segunda raça toda especial, não. Está falando de oportunidades geopolíticas. Primeiro o judeu, porque foi lá naquela geografia. Depois os gregos, porque era a língua que o mundo falava. Era como dizer, primeiro para os judeus, depois para os ingleses, ou para os americanos, ou para a língua inglesa. Quando ele fala de grego, ele não está falando do povo grego, ele está falando da língua prevalente no mundo, no Esperanto universal dos dias dele, mais do que qualquer outra coisa. E qualquer outra tribo, ou qualquer outra língua, e qualquer outra etnia, sem acepção de pessoas. É disso que ele fala, da mesma maneira em que ele diz, e a perdição, e a condenação, e o juízo chega primeiro para os judeus, depois para os demais. Porque se eles tiveram o privilégio de serem a geografia desses acontecimentos, nos quais eles foram, na maioria das vezes, os protagonistas homicidas, desde o início, muito antes de Jesus, que eles vêm matando a todos os que foram enviados. Imagina, se não seriam também os principais protagonistas do juízo de Deus. É uma coisa tão simples de entender, está tudo escrito. Jesus diz, eu primeiro tenho que pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não está nem falando para a casa de Israel, mas para as ovelhas perdidas. É por isso que ele foi para Galiléia e não para Jerusalém. É por isso que a maior parte da vida dele ele doou aos que não tinham nada, não sabiam nada, eram desprezados, eram judeus de segunda categoria, eram considerados uma plebe inculta. Foi para esses que ele se doou integralmente. Ele foi para Jerusalém para morrer. Ele disse, ninguém espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da morte. E quando chegou a hora, ele disse, agora é a hora de ir, porque é a hora de morrer. Lá eles matam. Eles não adoram e não cultuam.
É a capital da morte. Agora, quem quer que queira aprender a vontade de Deus, vai aprender isso também. E vai aprender a não cultuar judeu, vai aprender a amar todos indistintamente, sem acepção de pessoas. Tanto quanto vai aprender sobre dinheiro, vai aprender sobre ansiedade, vai aprender sobre juízo temerário, vai aprender sobre como nutrir a sabedoria, vai aprender uma quantidade enorme de outras coisas que estão nos aguardando. Vai aprender sobre a abominação da hipocrisia, vai aprender a não ficar desestimulado quando vir a maioria escolhendo outras coisas e só poucos escolhendo a boa parte. Vai aprender a não ficar impressionado com milagres, nem com milagreiros, nem com paranormalidades, nem com nada disso. Vai aprender o que Deus valoriza, porque é pelos seus frutos que os conhecereis. Vai aprender a graça de Deus sobre todos os homens. Vai aprender a crer em milagre. Vai aprender a praticar milagres. Vai aprender a ser um milagre. Vai aprender. Vai aprender infinitas coisas que estão aqui reveladas. E é para essas coisas que eu convido você. Aí eu sei, daqui a uns dias, eu vou trazer uma outra pergunta que todo mundo me traz. Tá bom, Caio, eu já sei agora o que Deus quer de mim. Agora, me diz, o que Deus quer que eu faça como profissão? Como é que Ele quer que eu gaste esses anos que eu tenho de vida aqui? Porque todo mundo quer aprender a vontade de Deus decorrente de um psicotécnico. Ou uma certeza absoluta de que se ele fizer aquilo, ele passa no vestibular. Ou ele vai ganhar muito dinheiro se ele fizer aquilo, aproveitando aquele potencial. E é aí que os coaches nadam de braçada, especialmente os coaches marsalizados. Não só ficam ricos, mas nadam de braçada e vocês vão atrás. Eu vou chegar lá. Eu prometo que vou chegar lá, mas hoje eu peço a Ti, Jesus, que o que eu disse aqui, sem nada escrito a não ser na inscrição do Evangelho no meu coração, tenha chegado, tenha ardido, tenha queimado, tenha iluminado o coração de muitos. Traze os outros que ainda não vieram, e ajuda-nos a encontrar esses outros que precisam estar aqui e trazê-los para serem beneficiados por essa boa nova, que não sabe ser diferente do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. É o que eu te peço. Que esteja acontecendo pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora fique aí, não vá a lugar nenhum. Você está vendo o Caio Fábio, @Black Friday Cursos. Eu gostaria que você entrasse aí, você em qualquer plataforma me assistindo, e você seguisse essa sequência. Você continua a ter um acesso super especial ao meu curso Reconexões, que são 200 aulas de 10 minutos cada uma. 200 aulas de 10 minutos. Cada frase dá um livro, dá um capítulo de um livro, pelo menos. Então, é para quem quer aprender mesmo. É para quem quer ouvir, parar, escrever, anotar, meditar, continuar, entender, abrir o Novo Testamento, porque você só vai precisar do Novo Testamento. Abrir o Novo Testamento, checar o que eu estou dizendo, para ver que é verdade, não é invenção.
Mas a gente vai começar antes do Gênesis iniciar. No princípio, Deus tirou do nada todas as coisas. E aí a gente vai nessa sequência de acontecimentos até depois do Apocalipse. Você vai ter uma visão global do Reconexões. Tem lá também para você o Jesus, a chave hermenêutica, a chave interpretativa, para você aprender a ler o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia, e para você aprender a ler a vida. Eu estudo ciência tendo Jesus como minha chave hermenêutica. As dezenas, centenas de livros de psicologia, de filosofia, de antropologia, de física, de mecânica quântica, de arqueologia, de tudo que me interessa como leitura. Eu tenho um interesse polimorfo. Tudo isso eu leio tendo Jesus como minha chave hermenêutica e não encontro choque nenhum entre a verdade apresentada em nenhum lugar onde a verdade seja apresentada, como escritura, ou como ciência, ou como filosofia, ou como intuição humana. Não encontro choque entre qualquer verdade e a verdade das verdades, a verdade absoluta que é Cristo Jesus. Aonde a verdade esteja presente, ela se coaduna com Jesus sempre. A religião não. Eu não estou falando de religião e verdade e ciência. A religião é feita de dogmas, ela não aguenta nem a verdade do Evangelho. Ela tem que, para existir, ela tem que transgredir Jesus e o Evangelho todo dia. Senão ela não sobrevive sem dinheiro. E como Jesus não deu a menor bola para dinheiro, a religião não sabe viver de Jesus, com Jesus, para Jesus no Novo Testamento. Ela tem que viver da barganha do Velho Testamento, ela tem que ser bem pagã. E aí ela tem que ser bem burra, bem dogmática, bem fechada. Por isso ela vive em conflito com a ciência. Religião e ciência não têm reconciliação. Agora, a fé no Evangelho e ciência, reconciliação absoluta onde a ciência seja verdadeira. Onde não é, você só olha e diz, não, aqui chutaram a bola para fora. Mas não precisa nem brigar, porque o próprio desenvolvimento e a busca de acurácia na ciência vai fazer com que eles vão se aproximando da verdade. Chega o dia em que o encaixe, a acoplagem acontece. Jesus, a chave hermenêutica, está aí para você nesse caifab.net/Black Friday cursos. Todos os meus cursos estão disponibilizados para você e eu quero que você os faça, os adquira para você, para sua casa, passa a ser propriedade sua, uma biblioteca digital para você ter para o resto da sua existência, para os seus filhos e para os seus netos. Vá lá e pegue para você, vá fazendo. Tem gente que me pergunta, cara, eu queria aprender mais, eu vou para o seminário? Cara, só se for para perder teu tempo. E lá você vai aprender fofoca eclesiástica, briga eclesiástica, inveja de professor por outro, discussões sobre sexo dos anjos. Só isso, infelizmente. E os meus amigos acadêmicos sabem disso. Eu estou falando a verdade ou a mentira? Me respondam. Agora, faça os meus cursos, você não vai perder tempo. Eu não gasto um minuto falando o que não é evangelho. O que não é a vontade de Deus para a gente assimilar e absorver na vida. Não tenho tempo para perder com as bobagens dos seminários. No curso da minha vida como pastor, nesse meio século de convívio, eu vejo e eu vi e enviei às vezes gente muito boa que quis ir para o seminário e eu me tornei tutor do cara no seminário. Que trabalho que me deram, eu os enviei para lá piedosos, cheios de Cristo Jesus e do Evangelho. Toda vez que os caras voltavam de férias, vinham cheios de confusão, davam um trabalho enorme, enorme para mexer. Oi? Ah, tá. Me davam um trabalho enorme para
ajudá-los a compreenderem tudo de novo. E alguns se recuperaram, outros jamais, ficaram surtados pelo seminário para frente, se tornaram só uns religiosos arrogantes. Agora, aprendendo o que eu estou te ensinando aí, você vai aprender mesmo. E você vai ficar cristão de verdade, se quiser praticar o que está ensinado para você praticar e viver. Outra coisa que eu queria, antes de terminar, que você prestasse atenção. Fica aí, em qualquer plataforma, não saia daí. Olha aqui, mostra aí para mim o livro do meu querido Rodolfo Kepler, que é um filho querido, um amado. Ele está no Instagram, está aí o endereço dele, Instagram, /Rodolfo Kepler, o País dos Evangélicos. Eu fiz o prefácio do livro, prefácio do pastor Caio Fábio. Ele é também repórter da Veja. E aí, como repórter da Veja, ele me deu uma grande alegria, porque dando entrevista há 50 anos, toda vez que os repórteres vêm me perguntar e me entrevistar, dá um trabalho horroroso para explicar para eles uma coisa diferente da outra. E até o dia de hoje eles não sabem fazer a diferença. Não sabem fazer a diferença. Não tem nenhuma matéria que eu veja que não tenha reparos a serem feitos aqui, ali, acolá. Eu já nem digo nada porque cansei, fiquei velho disso. Mas com o Rodolfo não. Porque quando eu dei a entrevista para ele, depois eu vi o resultado, falei, meu filho, que coisa linda. Eu sabia que ele era um cristão, mas depois é que eu fiquei sabendo que ele tinha feito teologia, que ele tinha um cabedal de conhecimento muito grande, que desde criança ele me ouve. Eu me senti totalmente lisonjeado por aquele discípulo que não perdeu a simplicidade da consciência do Evangelho que ele aprendeu comigo e não com os livros de teologia. Então está aí, é um livro que entrevistou uma quantidade enorme de personalidades do mundo cristão, pró e contra. Tem de entrevistas com Malafaia e entrevistas comigo e com alguns outros. Tem os polos aí, como também figuras do contexto e do ambiente nacional, não religioso, mas que opinam a respeito do assunto porque pesquisam sobre o tema. Está disponibilizado aí, você entra no Rodolfo Kepler, lá no Instagram, e adquire o seu livro. Faça isso para você ter conhecimento, para formar uma base de dados, para enxergar melhor o que está acontecendo no nosso país. Tá bom? Eu espero que você faça isso. E o meu beijão para o Rodolfo, para a esposinha dele, um casal lindo, que está vivendo ainda a alegria de uma lua de mel conjugal bonita de se ver. Um beijo para vocês, meus filhos queridos. E quanto a nós, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã.